Obrigado, apóstolo. A paz do Senhor, à igreja e a todos que estão nos assistindo aí pela internet. Como sempre, venho convidá-los a participar aqui da igreja. É só vir que moram aqui perto de Braz de Pina, nos bairros ao redor. Quem quiser vir de longe também será um prazer, né? Será mais vontade, né? Se você quiser aqui contribuir com a nossa igreja, doando roupas, doando brinquedos para crianças, né? Não é aquela roupinha já bem gasta, não. Uma roupa que você não usa mais porque engordou ou porque emagreceu, tanto faz. Mas que esteja em condições de uso, né? O sapatinho, a sandália, o chinelo, que você puder doar, para que a gente possa, em nossas campanhas de doação de roupas, possam também presentear as pessoas que não têm condição, aqueles moradores de rua, ou até mesmo aqueles que moram em algum casebre ou uma casa simples, mas não têm condição de ter roupas melhores, a gente poder também presenteá-los, né, com essa coisa. Irmãos, eu tenho duas coisas a falar, né? Primeiro, quando a irmã Mara falou aqui de Davi e do tamanho do Davi, eu me engrandeci, porque eu sou baixinho também. Então, se Davi era baixinho e conseguiu tantas coisas, eu oro a Deus que Deus também presenteie, né? Não para enfrentar os gigantes que a gente enfrenta todo dia a gente enfrenta um gigante. E alguns falam assim, tem aquelas pessoas que falam, que homem bonito, que homem alto, forte. Vamos lá. Golias era grande, alto, forte, mas Davi deu cabo dele. Então, quais são os nossos Golias de hoje? São aquilo tudo que a gente enfrenta, né? Eu queria falar duas coisas. Antes, sempre eu estou lendo aqui, mas eu nunca canso de falar. Por causa das condições que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu queria que os irmãos novamente fossem a Isaías capítulo 5, versículo 20. Vou ler até uma parte dele. Vocês vão ver assim, no capítulo 20, Isaías capítulo 5, versículo 20. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e o doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebidas fortes, dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Nós, infelizmente, estamos vendo muito isso no Brasil. Pessoas sendo condenadas por pouco, vamos dizer assim, coisas tão mínimas, são condenadas. Às vezes nada fazem, estavam ali e foram condenadas por 17, 12, 20 anos, né? Meus irmãos, tá ruim. Às vezes temos pessoas que estão fazendo coisas erradas e nada sofrem. É muito chato isso, muita infelicidade, a ponto de que as pessoas tenham que chegar a ficar trancadas nas ruas. Mas hoje eu venho falar aqui de uma coisa também muito interessante. Eu queria que os irmãos fossem, né, a Mateus capítulo 26, versículo 36, quando Jesus estava em Getsemane. Acharam? 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre os seus rostos, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, apartamos e partamos. Eis que é chegado o que me trai. Irmãos, quero lhes dizer, vocês já imaginaram se Jesus, quando fosse orar, ele também dormisse tal qual Pedro e os outros? Nós não seríamos salvos, irmãos. Você pergunta, Jesus era filho de Deus, homem santo, sem pecado, fez-se homem, mas mesmo assim estava sem pecado. Eu quero lhes dizer que ainda assim ele orava. Ele orava por ele e por nós. Imagina você está cansado? Ore. Está trabalhando? Trabalhe orando. Faça aquilo. Ah, mas eu tenho que ficar o tempo todo orando? Às vezes você fazendo as coisas, você pode estar fazendo dedicado a Deus. Você fazendo aquilo dedicado a Deus é uma forma de oração. Você fazendo, vou trabalhar aqui, vou fazer um pão para que a minha família coma, ou um alimento, você fazendo aquilo com amor, com oração, pensando em Deus, nas coisas, naqueles elementos que estão ali na panela, que foi dado por Deus, um frango, um legume, né? Uma folha, uma verdura, você falando que, dando graças a Deus, você está orando. Mas ore, tenha alegria, né? Eu estou aqui com uma blusa, se não fosse o algodão lá no campo, onde foi colhido, eu não teria esta blusa. Então dou graças a Deus por tê-la. Me cobre do frio, cobre meu corpo das intempéries. Então assim a gente pode orar. E eu quero falar mais. Aqui Deus estava orando. E ele foi obediente. Ele foi obediente a Deus Pai. Ele não queria sofrer aquela dor que ele sofreu, porque é pesado. Já viu as revoltas das pessoas quando são acusadas por coisas que não fizeram? Por exemplo, um exemplo apenas. Duas pessoas estão num trabalho. Uma faz uma coisa errada e o chefe acha que foi aquele que é mais novo no trabalho e que ele teve alguma imperícia em executar o seu serviço. Aí começa a acusar ele e culpa aquele rapaz, aquela pessoa, e o outro que errou fica lá no cantinho, parado, sem falar nada, sem assumir a culpa. Então, você aqui, como
conosco, o que acontece com a pessoa que está sendo acusada? Nós se revoltam, falam, puxa, aquele cara ali, foi ele quem fez, ele não falou nada. Mas se você culpasse ele, você poderia ser mandado embora. Então resolve ficar calado, estrategicamente, mas fica revoltado em seu coração. Agora já imaginou Jesus sendo culpado por todas as culpas que o mundo teve, e tinha, e tem? Deus morreu por mim, morreu por você, por tudo errado que você fez. Você não imagina? Você não sente culpa por isso? Uma pessoa que, apesar de, a despeito de ser filho de Deus, também foi homem, sentiu dores, sentiu vontades. Ele não queria sentir aquela dor, ele não queria sentir aquilo que ia cravar as suas mãos, né? Ele não queria levar aquelas chicotadas, aquele cuspe na cara, os tapas, os socos, a coroa de espinho. Ele não queria levar nada disso, porque era muito difícil, porque se eu não quero tomar culpa de um colega que fez uma coisa errada e é imputado a mim, imagina se tivesse que tomar toda a culpa de várias pessoas, ou pelo mundo todo. Você já imaginou? Que dor, que decepção. E Deus, o amor de Deus que entregou o seu Filho, o único Filho, para que você fosse salvo. E você fala assim, ah, Deus não me ama. Deus não me ama porque eu estou aqui, tomei uma topada no dedão. Meu Deus do céu, como é que pode? Eu estou falando da pequenez da coisa. Às vezes as pessoas repudiam Deus por coisas pequenas, mas Ele entregou seu Filho. O seu Filho. Você entregaria o seu filho por alguém que não merece? Você não entregaria por alguém que merece? Quanto mais por quem não merece. Mas Deus entregou a muitos, para muitos. Então hoje eu venho conclamar a você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, meu amigo, que você venha pensar em aceitar a Jesus na sua vida, em refletir o que é ser cristão, o que é aceitar a Jesus, né? Entregar o peso de tudo aquilo que você fez. Você já imaginou? Aquilo livra a nossa mente de todas as coisas ruins. Às vezes a gente fica com culpa durante uma vida inteira, esticada, coisa que fez lá na infância. Eu já ouvi falar de um grande psiquiatra, cara de renome, não me ocorre o nome agora, não me lembro, mas cara de renome. Ele era amarrado a uma coisa, ele dava soluções para outras pessoas, etc e tal, mas até que um dia ele confessou em um livro que ele era amarrado com uma coisa que ele fez desobedecendo ao pai. Entregue os seus pecados a Jesus Cristo. Toma aqui, Jesus. Eu tomo na sua mão, porque tu morreu por mim, tu entregou o teu sangue por mim. Toma aqui, fica com este peso. Você se livra, porque você entregou para quem morreu por ti, para quem fez todo o sacrifício, um sacrifício enorme, para você hoje estar livre. Seja livre, queira ser livre. Tantas pessoas vão fazer, quero liberdade, e se mete em cada furada, gente, meu Deus do céu, se mete nas drogas. Ah, quero ser livre, eu vou ficar preso a Jesus? Nada. Por que eu vou ficar preso a Jesus? Aí se prende às drogas. Ah, eu vou ficar que nada, eu vou ficar nada, vou ficar livre. Aí se prende à prostituição. Ah, vou ficar livre, vou fazer o que eu quero. Se enche de dívida. Meus amigos,
A palavra de Deus é um negócio que é tão interessante, que ensina você até usar o seu dinheiro, ensina você a tratar da família, ensina você a viver com Deus, ensina você a cuidar da família, a tratar com outras pessoas. Quer liberdade mais do que essa? Né? E hoje você quer viver livre como um passarinho. A vida de passarinho não é fácil não, meu amigo. Tem que sair, voar, fugir do gavião, né? Tem que pegar coisinha para comer para o passarinho, catar coisinha para fazer o ninho. É a casa dele, né? A nossa construção, né? A gente fica aqui na massa, mas a massa dele são os galinhos para ele poder fazer o ninho. É proteger os ovinhos de outros passarinhos espertos que quer comer, ou então a cobra que quer comer. Poxa vida! Quero viver livre, mas liberdade tem preço, filho. Mas eu lhe digo, tem uma liberdade que nada lhe é cobrada. É você aceitando a Jesus Cristo. Você, quando aceita Jesus Cristo, meu Deus do céu, você vai longe. Você chega a lugares que você nunca imaginou. Você vai longe. Está aqui o apóstolo aqui. Ele nunca imaginou que ia viajar tanto, mas já viajou pra caramba. Você pode fazer isso. Pode viajar. Nem que seja, não, eu nunca saí de Campo Grande, mas eu vou lá em Braz de Pina. É uma viagem, meu amigo, mas meu amigo, você vai chegar aqui, vai receber a verdadeira palavra, a alegria de escutar falar que Jesus Cristo é uma maravilha ter na nossa vida. É isso que eu quero falar para você. Muito obrigado pela oportunidade e pense nisso. Venha nos visitar. Se quiser ajudar o pastor de alguma outra forma, com o Pix, é só entrar em contato. É isso que eu quero dizer a vocês. Muito obrigado a todos e paz do Senhor.